Está no ar mais um episódio do nosso videocast especial, direto aqui do Congresso Brasileiro do Algodão. Estamos falando do stand da Sumitomo porque aqui tem novidade. O meu convidado agora está lançando um livro aqui no Congresso. Esse livro que vocês estão vendo aqui, olha só. Meu convidado é engenheiro agrônomo, é pesquisador, professor universitário e viu nas histórias do algodão, a área em que atua há quase 20 anos, uma oportunidade de divulgar todo o conhecimento que adquiriu ao longo desse tempo. Eu estou falando do Ricardo Andrade, está aqui comigo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, prazer. Obrigado por atender o nosso convite e nos ajudar a entender um pouco mais dessa cultura tão apaixonante que é o algodão, né, Ricardo? É sempre um prazer estar com vocês no Notícia Agrícola e principalmente agora apresentando um trabalho da gente que é muito importante na nossa caminhada na cultura do algodão. Bom, você estava me contando um pouquinho do livro. São 5 capítulos de um tema muito importante e ainda pouco explorado da cotonicultura brasileira. A questão dos hormônios do algodão. Sim. O livro ele é basicamente a união de vários autores, cada um nas suas áreas de especialidade. A gente buscou organizar de uma forma que fosse mais clara e dar uma atualizada sobre o conhecimento de hormônios, como que a gente pode estar usando essas ferramentas para poder melhorar a adaptabilidade da planta, tanto a estresses climáticos, por pragas, por doenças. Então, assim, é todo um compilado do que a ciência produziu no quesito algodão e hormônios. É tudo que já se sabe, mas a prática ainda é pequena. A gente tem um conhecimento de fisiologia pura bastante avançado e que muitas vezes o produtor ou os técnicos de campo, eles não percebem como aplicar isso para melhorar suas lavouras e gerar melhores produtividades. Então, a gente conhece vários hormônios, provavelmente aí uns 10, 12 já foram descritos na cultura do algodão, mas aqui nós optamos por atualizar basicamente os 7, 8 principais, para que junto com empresas como a Sumitomo, que é a nossa grande patrocinadora nesse projeto, elas possam trazer soluções que, de fato, gerem essa melhoria na adaptação das plantas ao ambiente. O que é importante aqui também trazer é que a gente está trazendo o hormônio vegetal como regulador de crescimento, destoando muito daquela ideia de que regulador é só para regular tamanho e porte. A ideia aqui é gerar benefícios na tolerância a estresses por temperatura alta e baixa, nebulosidade ou dias de sol de radiação muito alta, deficiências ou inabilidade da planta em adquirir nutrientes ou tolerar doenças. Então, é todo um contexto que está muito além do crescimento de plantas, que é o que se fala de regulador. Bom, vamos começar então nos detalhes para a gente entender melhor o que você está dizendo. Hoje o produtor conhece a utilização de hormônios para regular o crescimento, basicamente, da cultura, para deixar o algodão naquele porte ideal, para que ele seja mais produtivo, enfim, para que a lavoura tenha lá o seu ciclo também. É fundamental, né? É uma utilização ainda muito importante, mas você já explicou que vai além disso. Sim. O que é o hormônio? E onde ele é encontrado? E como é que a gente vai aplicar esse hormônio nessa nova fase, digamos? Essa é uma coisa muito interessante porque o hormônio vegetal, assim como nos seres humanos, é uma substância endógena que a planta produz em quantidades mínimas e que eles sinalizam todo o processo de crescimento e defesa da planta. Então, qualquer que seja a atuação que esteja acontecendo na planta, algum hormônio participou sinalizando daquela ação. Nós, quando desenvolvemos produtos que são similares a esse hormônio, a gente dá o nome de regulador de crescimento. Então, costumeiramente, a gente desenvolveu produtos para regular o tamanho, inibindo a síntese de um dado hormônio, e agora a gente está fazendo o contrário. A gente está percebendo que ao longo do tempo, em fases específicas, um ou outro hormônio fica em baixa, porque o clima não é propício para a produção dele, ou a planta não está conseguindo gerar energia para produzir aquele hormônio. E aí, nessa hora, a gente faz uso desses análogos de hormônios endógenos, como reguladores de crescimento, para estimular a planta a ser sinalizada a desenvolver um processo que é natural, mas que por uma condição do ambiente pode ser que a planta não esteja conseguindo produzir aquele hormônio de forma natural e endógena. Mas eu retiro esse hormônio da planta e transformo ele? Normalmente,
existem tecnologias que você pode fazer ou a síntese química da molécula, e ela é totalmente sintética, ou você pode fazer processos de extração de micro-organismos. Então você pega, por exemplo, um dos produtos mais antigos que a gente tem nesse segmento é a GA3, que é extraída de bactérias. Sumitomo é a detentora desse projeto. Nós temos hoje também as tocininas, que também são extraídas de micro-organismos. Extrai-se, concentra e transforma-se em produto. Mas em suma maioria são produtos químicos sintetizados, quantificados e avolumados em concentrações específicas. Bom, a gente falou da regulação do crescimento e você citou já alguns outros hormônios possíveis de ajudarem a planta. Sim. Vamos entender um pouquinho melhor. Você falou aí de estresse climático. Dá para evitar o estresse climático com a utilização de hormônios? Nós entendemos da seguinte forma. O processo de evolução da cultura, e nós estamos passando por uma série de mudanças nos ciclos. Agora a previsão, por exemplo, é de aumento de temperatura, mudança de janela de semeadura. Você vai fazer com que a planta ela esteja sendo inserida em um ambiente onde não é o adequado. Só que essa planta ela vai criando seus mecanismos de adaptação a esse ambiente inadequado ao longo do desenvolvimento dela. Parte dessa adaptação se dá pela produção de hormônios. Só que, eventualmente, eu semeio uma cultura e está com o solo extremamente encharcado, o sistema radicular não se desenvolve, e esse sistema radicular é onde está sendo produzido grande maioria dos hormônios. Então, se eu tenho plantas, como acontece no Mato Grosso, que tem chuvaradas intensas, e eu não consigo produzir sistema radicular, eu também não produzo hormônio. Nessa situação, requer a adição de hormônios externos para equilibrar a dinâmica dos hormônios e do crescimento, porque existe uma situação de ambiente que torna impropício a produção do hormônio endogenamente. Então, no frigir dos ovos, nós estamos tentando trazer para a planta aquilo que ela deveria estar produzindo de maneira natural, mas que por uma ou outra condição climática ela não está conseguindo produzir para gerar níveis de produtividade que a gente quer. Que esse é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas não compreendem que nós estamos tornando as plantas mais produtivas, mais adaptadas, com tetos maiores. Automaticamente nós estamos falando de plantas que vão ser manipuladas para requererem um maior suprimento nutricional, requererem melhores práticas de manejo e melhorar a qualidade de planta requer melhorar a qualidade de manejo. O hormônio ele melhora a planta como um todo. Automaticamente o manejo tem que ser adequado para que o hormônio expresse esse máximo potencial produtivo. Outro fator que você citou é hormônio que ajudam no controle de pragas e doenças. Como assim? É como se a gente estivesse vacinando a planta para que ela responda melhor ao ataque de pragas e doenças? Existe hoje uma discussão técnica muito forte sobre a indução de resistências ou tolerâncias nas plantas. Alguns hormônios, como o ácido salicílico, os brasinosteroides, eles já foram citados e provados que eles possuem a capacidade de modular a planta a produzir proteínas, fitoalexinas, enzimas, que elas ou tornam o organismo mais resistente à inoculação de um patógeno, ou torna a seiva pouco palatável e acaba que os insetos não têm preferência de se alimentar em plantas que tenham níveis altos desses hormônios. Só para você ver o tanto que é interessante, existem vários trabalhos no mundo mostrando que a planta que sofreu uma herbivoria, ela começa a produzir esse hormônio ele é volatilizado para a planta do lado e a planta do lado já começa a produzir também, para que o inseto que está aqui não vá atacar lá, porque quando for atacar ela já está se defendendo. Então, é um conhecimento científico bastante amplo e que hoje as indústrias elas trazem essa tecnologia e a gente precisa fazer dela ser utilizada para gerar melhor produtividade. Ricardo, quando você fala dessa mudança na planta, né, você não descaracteriza a planta em si, por exemplo, mudança na produtividade, mudança no teor, no caso da soja, por exemplo, teor de óleo ou na fibra do algodão, isso não muda nada, né? Se aplicado nas condições técnicas e doses recomendadas, o que a gente faz é criar um processo adaptativo da planta para ela produzir mais. Pelo contrário, você dá um upgrade nela. Para dar uma estimulada em produzir mais.
O que pode acontecer numa situação de que eventualmente a gente possa vir a produzir menos é que ou a dose não é ajustada para aquele ambiente ou o nível de nutrição e fertilização é insuficiente para se alcançar aquele potencial produtivo. É interessante essa sua pergunta porque, assim, todas as vezes que a gente observa resultados que não são tão bons, normalmente a gente tem um maior número de vagens ou tem um maior número de grãos por planta, mas eu não consigo dar o peso no grão. Significa que a planta se tornou muito mais produtiva, mas ela esqueceu de encher o grão. Encher o grão porque ela não teve nutriente suficiente ou fotossíntese suficiente. Então é importante a gente pensar nesse lado também. E buscar esse equilíbrio, então, da utilização do hormônio com nutrição, com condição, enfim. De fato. Esse livro ele é o primeiro de 5 livros que a gente vai lançar. Como o hormônio é um sinalizador e vai desencadear todas as respostas, a primeira edição são os hormônios. A segunda edição é a nutrição. Então nós estamos criando uma sequência de livros, eu, Tauan, o professor Pazetti, a professora Miriam, a professora Trícia, a Juliane e o Marcelo, justamente para contar essa história em vários fascículos, para que as pessoas entendam que parte do processo de sinalizar, parte do processo de você nutrir, e aí você vai criando toda a composição para gerar a planta de algodão das tão sonhadas 500 arrobas por hectare. Agora, vamos falar um pouquinho do livro, né? É um livro que foi concebido com que intuito? Qual que era o objetivo de vocês? O nosso grande objetivo ao lançar a ideia do livro, eu, o professor Pazetti e o Adalberti, a gente pensava da seguinte forma: nós temos um vasto conhecimento sobre reguladores de crescimento, nós falamos sobre hormônios na cultura do algodão e basicamente falávamos dos 5 principais, só que não existe uma atualização de como que esses materiais modernos e como que avançou a ciência nesses hormônios. Então, o objetivo central do livro é que nós possamos dar luz a um conhecimento que está disperso na ciência, mas que muitas vezes não está aglomerado num único exemplar de um livro para que qualquer produtor, qualquer agrônomo, qualquer técnico envolvido na tomada de decisão possa se consultar. É uma linguagem simples que, inclusive, o produtor rural, enfim, qualquer pessoa, não precisa ser um pesquisador para entender. O nosso grande desafio nesse livro foi tornar a linguagem o mais simples possível. Até muitas vezes a gente falou assim, vamos tirar o caráter científico desse capítulo para que ele fique um caráter que qualquer pessoa que esteja lendo consiga entender e consiga principalmente compreender como que a ciência trabalha, como que nós estamos fazendo o processo de transferência desse conhecimento e como que o produtor, o técnico vai aplicar no campo. Então é um livro que ele começa cientificamente um pouco mais pesado do ponto de vista de leitura, ele vai passando por um processo de adaptação e no final ele termina de uma forma muito simples para que qualquer um consiga aplicar esse conhecimento. São, nessa primeira edição, 5 capítulos. 5 capítulos. Então, a gente fez muita questão de, nesse livro, trazer um capítulo que é descrever como o hormônio funciona na semente e na germinação, para que você termine por fases, como que eles funcionam no desenvolvimento da planta e no aspecto reprodutivo e o que eles alteram lá na qualidade da fibra, para a gente pegar todo o desenvolvimento da cultura e entender o que faz. E por fim, a gente quis lançar a mão de um capítulo para falar assim, quais são os critérios em se fazer e quais são os critérios para não se fazer os hormônios. Para que as pessoas possam compreender que existem condições que você vai ter a máxima resposta e existem condições que é melhor não fazer, porque pode ser que você não tenha a resposta adequada. Então, a gente tomou muito cuidado para trazer esses 2 pontos de vista para que as pessoas que leiam consigam falar assim, não, realmente contribuiu para tirar uma dúvida muito grande se devo ou não usar. Agora, como é que é a indicação da utilização? A gente precisa entender a aplicação de hormônio como uma aplicação preventiva ou precisa deixar a planta atravessar aquele contexto, né, para se sinalizar a utilização do hormônio? Eu acho que a coisa mais interessante é que é um assunto que a gente fala pouco, mas em 2027, apenas um hormônio, que é a citocinina, representará 2,7 bilhões de reais no sistema agropecuário, principalmente voltado para a cultura do algodão. Existe um crescimento médio na utilização de hormônios em 5 a 6% ao ano para cada hormônio. Então, assim, o que nós
costumeiramente vemos? As pessoas eles têm um desconhecimento da fisiologia da cultura, por isso que chama-se ecofisiologia, depois hormônios. Então nós procuramos trazer a ecofisiologia. Quando você conhecer a interação da planta com o ambiente, automaticamente os hormônios vão se tornar bem mais fáceis. Então, qual que é o nosso grande desafio aqui? Nós precisamos fazer as pessoas entenderem a planta de algodão. Quando elas entenderem a planta de algodão, os hormônios vão ser aplicados, cada um nas suas etapas. Por isso que a gente trabalhou sementes e emergência, vegetativa e reprodutiva e qualidade de fibra. Haverá hormônios que vai ter uma função no tratamento de semente, preventivo, induzindo uma resistência, uma tolerância, aumentando a adaptabilidade. Vai ter hormônios que você vai fazer no vegetativo para estimular, por exemplo, maior capacidade reprodutiva. Ele deixa de ganhar um caráter de resistência para ganhar um caráter de estímulo à produção. E vai ter hormônios que você vai fazer já no final, na qualidade da fibra, ali próximo ao enchimento do grão na fibra. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma maior mobilização de tudo que a planta acumulou para levar para a semente, para ela ter maior qualidade e maior peso. Então, essa foi a lógica que nós trouxemos. Os hormônios têm várias aplicabilidades. Dentro das várias aplicabilidades, nós podemos separar em 3 fases: desenvolvimento, TS e enchimento do que nós queremos escolher. Você imagina que a utilização dos hormônios vai ser tão natural quanto hoje a gente aplica um fungicida ou quanto hoje a gente aplica um inseticida, sabendo da necessidade ali daquele momento? Nós vivemos uma mudança de perfil de áreas agrícolas muito grande. Nós tínhamos como os melhores áreas agrícolas as áreas que hoje estão sendo ocupadas por cidades. E nós estamos migrando a agricultura para as zonas mais marginais. Automaticamente, as zonas mais marginais, elas trazem uma demanda técnica muito grande. E essa demanda técnica, nós acreditamos que nos próximos 5 a 10 anos, pelo menos cada área no Brasil haverá pelo menos uma aplicação de regulador de crescimento. E é super interessante porque as pessoas já fazem isso. Quando você pega, por exemplo, um micro-organismo, por exemplo, um Bacillus subtilis, ele já é um produtor de auxina, que é um hormônio. Quando você pega um micro-organismo que estimula o crescimento, ele já é um produtor hormonal, ele já produz um hormônio que a planta vai absorver. Então, muitas vezes, falta dar luz de onde vêm os hormônios e se você, de fato, está aplicando o hormônio na sua forma limpa, pura, como a Sumitomo traz, ou você também está aplicando hormônios a partir de micro-organismos, ou você está aplicando hormônio a partir da inibição do crescimento. Então, assim, mas eu acredito que se nós formos olhar hoje o Brasil, mais de 80% das áreas já tratam com hormônio, sim. Muito bem. Agora eu queria que você contasse um pouquinho dessa parceria com a Sumitomo, né? Como é que surgiu isso e qual a importância dela nesse lançamento do livro. Nós, quando começamos a trabalhar fisiologia no sistema de produção do algodão, a gente se familiarizou muito pelo perfil Sumitomo, por ser uma empresa de inovação, uma empresa que desenvolve produtos. Então, assim, nós que queremos estar à frente da pesquisa, a gente sempre tenta ter esse relacionamento com quem está desenvolvendo essa tecnologia na ponta. Então, naturalmente, a gente foi se aproximando. A Sumitomo hoje é um grande cliente nosso no ponto de vista de treinamentos, leva os nossos treinamentos para o Brasil e nada mais justo de que coroar o nosso trabalho, a nossa parceria, trazendo para a Sumitomo tudo aquilo que ela nos devolve em produto. Ela nos traz os produtos, nós desenvolvemos as tecnologias e os conhecimentos e agora, junto com ela, a gente traz a nossa contrapartida para todo o desenvolvimento que ela faz com a gente. Muito bem. A gente está contando um pouquinho da história dos hormônios no algodão, mas isso vai se espalhar para outras culturas também? Existe essa possibilidade? Existe essa tendência? Em fruteiras, a gente já está muito mais avançado com hormônios do que na cultura do algodão. Então, as fruteiras, a gente já, por exemplo, retira a semente através do tratamento hormonal. Uma planta que produz semente, normalmente a gente tira essa semente. A gente já estimula a florada. A gente já faz, por exemplo, produção de maçã na Bahia, ali na Chapada Diamantina, onde nós não temos clima, sendo estimulada a florada por hormônios. Na cultura da soja, a gente viveu um boom do uso de hormônios há uma década atrás, mais ou menos. Agora nós estamos reavivando essas tecnologias porque nós começamos a trabalhar
de maneira muito mais isolada e tentando encaixar posicionamentos muito mais assertivos, mas de fato a crescente dos hormônios para os próximos anos é bastante significativa e eu acredito que todas as culturas vão acabar utilizando a tecnologia. Muito bem. Ricardo, primeiro, parabéns pelo livro. Acho que é um tema importante de ser discutido, principalmente por conta do conhecimento. Tô com dedos aqui para usar a palavra raso, mas tem muito mais para se saber sobre hormônios por tudo que você trouxe aqui nesses 20 minutos que a gente está conversando, né? Eu acredito que, por mais que a gente ouça falar, a gente compreende pouco. Então, a nossa ideia é trazer um pouquinho mais de compreensão. Eu sei o básico, mas não sei o suficiente para tomar a decisão. A ideia é dar esses argumentos e trazer as possibilidades de uso. Esse livro já está liberado, está sendo lançado aqui no Congresso, né? A gente vai lançar aqui hoje às 3h30, tanto eu quanto os outros autores do livro, a gente vai estar aqui junto com a Sumitomo. E será um convite e um prazer distribuí-lo aqui no principal evento da cadeia e também coroando uma parceria muito forte entre nós da Fronte e a Sumitomo. Muito bem. Só para a gente encerrar, microfone aberto para você mandar sua mensagem para o produtor que está nos ouvindo. Bom, eu gostaria de desejar ao produtor uma excelente safra em 2025, que seja muito superior a essa e que dizê-los que nós estamos trabalhando arduamente para gerar pesquisa e inovação para que a cadeia do algodão continue a crescer. E esse é o primeiro dos 5 exemplares que a gente vai lançar com a nossa contribuição. Desejo que eles façam bom uso e que esse livro possa ajudar na tomada de decisão no campo. E será um prazer ajudá-los nos próximos outros 4. Ricardo, sucesso com o livro, parabéns Obrigado. Pelo trabalho. E para você que nos acompanha nesse nosso videocast direto aqui do Congresso Brasileiro do Algodão, meu muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem mais informações direto aqui de Fortaleza, no Ceará. Continue com a gente.